Obrigado. Bom dia. Eu queria perguntar para vocês, aqueles que tiveram no culto domingo passado, que eu falei sobre andar no sobrenatural, eu recebi durante a semana vários testemunhos de pessoas que foram abençoadas porque ousaram andar sobre as águas, andar no sobrenatural. Então eu quero pedir para aqueles que receberam alguma bênção daquilo que você estava buscando, que saiu daqui no domingo e que com esse coração de fé, crendo que Deus poderia fazer, levante a mão, levante a mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muitas pessoas, obrigado, pode abaixar, vieram me testemunhar daquilo que Deus estava fazendo. E ao longo dessas últimas 2 ou 3 semanas, Deus tem falado comigo para pregar essa mensagem, exatamente no dia de hoje, que é o dia do meu aniversário, que eu faço 74 anos. Muito obrigado por todos aqueles que me parabenizaram. E eu recebi uma resistência essa semana, das maiores que eu já tive para preparar essa mensagem. Então, eu tenho aprendido ao longo da minha vida de crente que quando existe uma resistência dessa é porque Deus realmente quer falar. O inimigo, ele percebe isso, os principados e potestades dessa região que nós vivemos, ele percebe isso. Ele percebe quando vem a bênção, quando Deus está movimentando na região celestial aquilo que Ele vai dar, não somente para essa nação, não somente para essa igreja, não somente para cada um de nós, para cada família que está aqui representada. Então, eu tenho, ao longo dos meus 30 e tantos anos de crente, 42 anos de crente, eu tenho experimentado isso, eu tenho testemunhado isso. Eu quero fazer uma outra coisa como introdução, falar uma outra coisa como introdução. Um dia eu fiquei pensando assim, eu não lembro bem quando foi que eu pensei dessa forma, como que Deus escolhe na prateleira que Ele tem lá no céu, na prateleira em que Ele fala assim, o Caio, que quero que ele nasça em 48, por que Ele escolheu para eu nascer exatamente no dia 11 de setembro de 1948, e não, por exemplo, no tempo da Revolução Francesa, ou no tempo da Idade Média? Eu seria, por certo, um grande admirador do Leonardo da Vinci. Quando você nasce de novo, você já foi escolhido, a palavra de Deus diz isso, já foi escolhido para passar a eternidade com Ele. Então já tem um novo questionamento. Por que Deus permitiu que eu e você que nasceu ontem, que foi batizado essa semana passada, vai passar a eternidade com Ele? Continuei evoluindo nesse raciocínio. Como é que a minha oração, como é que o meu comportamento, como é que a minha maneira de ser vai impactar esta história da época que nós estamos vivendo? Irmãos, quando você pega a Bíblia, você vai ver uma série de passagens na Bíblia de homens que, por causa de um homem, mudou a situação de uma nação, mudou a situação da família dele, mudou a situação da vida dele, que a oração de um homem como Moisés, como da Abraão, como Davi, como Elias, como Eliseu, e aí tem uma série de pessoas assim. E eu escolhi para essa palavra de buscando a Deus, quando Deus me deu essa palavra, e eu quero então, fazendo essa introdução, dizer para você o seguinte: quando Deus falou para eu fazer isso, era porque eu estava no meu coração com muita vontade de começar um jejum amanhã. E um jejum de 3 semanas, e eu quero, já fazendo essa introdução, dizer o seguinte: não tem nada a ver com a política, mas tem a ver com a situação que o Brasil está passando dentro do contexto mundial, tem a ver com o discernimento que Deus está me dando de que dentro do contexto mundial. É o Espírito Santo falando?
Irmãos, nós precisamos ter essa consciência, que eu comecei a ter muito recentemente, não nessa quantidade de tempo que eu já sou crente, de que eu e você podemos mudar uma situação em função daquilo que eu e você podemos fazer. Então, eu não quero conclamar a igreja, e estou fazendo isso não como uma convocação obrigatória da Igreja Batista Manaim, aqui em Alphaville. Aqueles que tiverem vontade de querer mudar, em primeiro lugar, a sua vida. Porque você só consegue mudar as coisas que estão ao seu derredor se você começar a mudar em primeiro lugar. Se você quiser mudar a vida da sua família, aquelas pessoas que você ainda não conseguiu alcançar Jesus na vida delas, se você quiser mudar a situação dessa igreja que você congrega, que você disponibiliza o seu tempo, se você quiser mudar seu país, e por que não? Eu vou começar amanhã um jejum de 3 semanas até o dia da eleição. Não para que eu não quero orar para que Deus faça entrar A, B, C ou D, ou qualquer um desses que são candidatos. Nós temos, como cidadãos brasileiros, que exercer o direito de votar. E eu diria até o seguinte, esse sistema que nós temos de votação, ele é um sistema que está debaixo de um poder maligno. Porque a escolha que Deus fez para mim e para você, no início, quando o povo chegou em Samuel e falou assim, nós queremos um rei, igual todo o restante do povo, Samuel ficou muito triste. Porque até aquele momento o povo era dirigido pela vontade do Senhor através dos seus profetas. Mas quando o povo falou isso para Samuel, ele ficou chateado, Deus falou para ele assim, Samuel, não é com você, é comigo. Então, desde aquela época, nós somos dirigidos por homens que estão debaixo de sistema maligno, seja ele de qualquer espectro, seja da direita extrema, da extrema esquerda, qualquer espectro político. Então, o que eu estou querendo conclamar com vocês e prestar atenção com vocês é que vocês têm que discernir o momento que eu e você estamos vivendo. Você foi escolhido por Deus lá na eternidade para nascer nesse século. Você foi escolhido lá na eternidade para você fazer impacto na vida sua, na vida da sua família, da sua igreja, da sua nação, nessa época. Tenha consciência para discernir isso, nós devemos discernir os tempos que nós estamos vivendo. E esse processo, irmãos, é um processo que é muito mais acima da superfície que você olha. Eu fico pasmo de ver como que nós, crentes, não estamos discernindo esses últimos tempos terríveis que nós estamos passando. Em vez de você ficar olhando as pessoas, porque elas passam. As pessoas passam, irmãos. Como eu sei que eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado, mas não vai demorar muito tempo, porque eu tenho 74 anos, então eu já começo a fazer as contas. Senhor, que dia que o Senhor vem arrebatar a igreja? Eu não estou fazendo a conta de quando eu vou morrer. Eu estou aqui fazendo uma brincadeira, mas eu creio nisso. Eu creio porque Deus escolheu algumas coisas na minha vida, particularmente, para discernir o tempo. Por que Deus me fez nascer no dia 11 de setembro e nesse mesmo dia foi o início da derrocada do Império Americano? Eu me lembro o dia 11 de setembro de 2001, minha filha Rebeca trabalhava num banco americano, o Citibank, e ela ligou para mim, pai, liga a televisão que está acabando o mundo. Naquele momento, irmãos, eu não discerni isso, mas logo em seguida Deus começou a me mostrar. Hoje eu estou começando a derrotar esse império imperialista que tem no mundo. Todos esses impérios acabam. O Império Romano parecia que era eterno, acabou. Hitler, quando entrou tomando a Europa naquela velocidade, ele falava que o terceiro Reich ia durar 1000 anos. As pessoas passam, mas a sua alma, ela é eterna. E você é que tem que decidir onde você vai passar a eternidade, é com Jesus ou com o demônio. Então, nós precisamos, como crentes, discernir que você é importantíssimo, sozinho, individualmente, para mudar essa nação, a história dessa nação. Há um tempo atrás eu preguei aqui uma mensagem que Deus mostrou para mim que Ele iria abençoar o Brasil
no aspecto espiritual e no aspecto financeiro, por causa de uma promessa que ele deu em Abraão: em ti serão benditas todas as nações. E o Brasil foi escolhido lá na eternidade como uma das 57 nações que iria ser responsável de fazer Israel ser fundada num dia. Por que Deus escolheu o Brasil e não escolheu os Estados Unidos? Por que Deus não escolheu qualquer outro país que era aliado dos judeus? Por que Deus não escolheu a Rússia? A Rússia tinha 5 milhões de judeus. Os Estados Unidos tinha mais 5 milhões de judeus, e ele foi escolher exatamente o Brasil, que tinha na América do Sul muito menos judeu que tinha, por exemplo, a Argentina. Nós precisamos aprender a discernir os tempos que nós estamos vivendo. Então, quando eu faço essas brincadeiras com número, né, nasci no dia 11 do ano de 1948, que foi o ano que Deus escolheu para fundar Israel. Poderia ser outro ano que eu poderia nascer. Pô, mas pastor, então você está se achando? Eu estou me achando, porque é assim que a Bíblia diz que é para mim e para você. Cada um de nós tem que se achar mesmo, porque eu estou inserido dentro dessa eternidade com Ele. E ele foi lá naquela prateleira que tinha as vidas lá e falou assim: eu vou pegar esse rapaz aqui e vou trazer, mas rapaz, eu estou fazendo um autoelogio, e trazer ele para nascer nesse dia. Pensa isso na sua vida, irmãos. Cada um de nós, quando Elias foi impingido pelo Espírito Santo de Deus para derrotar definitivamente aqueles 850 sacerdotes de Baal, 400 mais 450, ele pegou Elias, que era um homem segundo a palavra de Deus, igual a nós, e ele fez transformar aquela atitude. Mas quando ele entrou numa depressão, depois de ele estar com a sua alma toda assim, ele estava cansado daquela guerra espiritual, como muitas vezes nós ficamos. Irmãos, quando eu saio daqui na pregação, principalmente uma pregação como essa que eu estou fazendo aqui, eu fico esgotado fisicamente. Eu preciso ficar umas 2 horas descansando em casa, porque é um esgotamento físico. Então Deus fez lembrá-lo. Ele falou: olha, você pensa que você está sozinho? Não, tem 7 mil aqui escondidinho. E eu e você fazemos parte desses 7 mil. Nós não temos nenhuma influência política ou pessoal que seja evidente ao mundo, mas você e eu somos escolhidos por Deus. Saiba disso, irmãos. Então eu escolhi capítulo 9 do livro de Daniel. Daniel é um menino que foi levado com 16 ou 17 anos, os teólogos não falam mais ou menos isso, que ele tinha 16, 17 anos, o rei Jeoaquim, não era Joaquim, era Jeoaquim, da tribo de Judá, Nabucodonosor tomou posse, e logo em seguida ele foi lá e atacou o reino de Judá e levou Daniel, junto com os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, levou o rei Joaquim, foram para a Babilônia. Irmãos, nós estávamos, quando moramos no Iraque, que era a antiga Babilônia, eu fui no museu de Bagdá, que foi construído pelos ingleses no início do século XX, e eu vi uma cena que me chamou muito a atenção. Eles eram tão terríveis que eles pegavam um inimigo, pegavam a língua dele, puxavam a língua, botavam num toco, metiam um prego, pá, na língua do cara, e deixava ele lá horas, até morrer ou até ele arrancar a língua dele, porque só tinha um jeito dele sair dali. Sabe, nós precisamos entender e discernir o tempo. Daniel foi levado para um lugar desse, com um império que era maldoso. No versículo 1 do capítulo 9 de Daniel, ele diz assim: ele já estava, então, perto de 87 anos de idade. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, e no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Como eu disse aqui,
Se você não, como crente, conhecendo a palavra, não discernir os tempos que nós estamos vivendo, você vai passar batido. Se Daniel, que era o único homem, entendeu isso lendo a palavra, como eu e você temos aprendido, ele discerniu que essa época foi prevista por Jeremias um pouco antes de Nabucodonosor assumir o governo. Jeremias era um profeta que começou lá no ano 607, 606 a.C., e ele discerniu, numa época que Judá estava no auge do pecado, ele discerniu que havia um castigo que Deus queria fazer com aquela nação. Mas depois desse tempo, Deus ia restaurar aquela nação. E ele, então, quando leu esse livro de Jeremias, deve ter lido, talvez, no início da vida dele, porque nós sabemos como, pela história isso. E ele, então, quando estava já com 87 ou 88 anos de idade, Deus trouxe à memória dele isso. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus traga a minha memória e a sua memória, para que você, até chegar nesse dia da eleição, você tenha isso em mente, o que é que Deus tem para esta nação, que fazendo de trás para frente tem para a vida dessa igreja, ou desse país, desse estado, ou dessa cidade, dessa igreja, dessa família sua e de você individualmente. Depende de mim e de você fazer com que Deus mova o coração dele para aquela promessa que ele já deu para o país, independente da política que vai entrar, ou do político que vai entrar. Quem dirige a minha vida não é nenhum político. Quem dirige a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Qual foi essa passagem que Daniel viu? Capítulo 25 de Jeremias. Olha como Deus, a palavra de Deus, ela é precisa, irmãos. Capítulo 25, no versículo 11, depois você leia no capítulo 29 de Jeremias, ele repete a mesma palavra, diz assim, toda esta terra, ele estava se referindo a Judá, virá a ser um deserto e um espanto, aliás, desculpa, ele estava se referindo à Babilônia, e nós vimos isso lá. A Babilônia era o reino mais poderoso que existiu na história universal do mundo, e ela acabou completamente. Não ficou nada de Nabucodonosor, não ficou nada daquela Babilônia, nada daquilo. A Raquel, né, se não me engano, no domingo passado, pregou uma mensagem falando que as bigas corriam sobre o teto dos muros da Babilônia, e nós vimos isso, o portão, sobrou um portão chamado Portão de Estar, sobrou esse portão lá e uma avenida grande, porque até mesmo as fundações dessa muralha que tinha foram destruídas. Então, toda esta terra, se referindo à Babilônia, virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias profetizou que Israel e Judá ia servir como escravos por 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e dessa nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. E quando se aproximava o cumprimento, ele percebeu isso, ele discerniu isso. E aqui é que eu começo a minha pregação, irmãos. Quando se aproximava esse tempo, olha o que Daniel fez no capítulo 9, do versículo 3. Já não tinha, Deus não é poderoso? Deus não é poderoso para fazer aquilo que Ele quer? Mas olha a atitude de Daniel. Versículo 3 diz assim, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar. E é isso que eu estou pedindo que eu e você façamos a partir de amanhã. Eu vou buscar a Deus até o dia em que Deus vai falar assim, agora eu vou mudar essa situação. Mudar ou deixar como está, que cada vez mais vai levar a breca. Depende de mim, de você. O Senhor voltei a buscar em oração, em súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Qual é o comportamento que Daniel está ensinando para mim e para você? De humilhação, de reconhecimento, de arrependimento. Não interessa se eu ou você estão andando nos caminhos do Senhor, mas se toda a igreja, se toda a nação não estiver andando, eu e você vamos sofrer por isso.
Então depende de mim e depende de você individualmente, irmãos. E aqui ele mostrou, Daniel é um dos poucos que estão na Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada, que você não vê uma única coisa que você possa falar, isso aqui Daniel errou. Daniel era um homem segundo o coração de Deus para valer, ele andava nos caminhos do Senhor, não tem uma coisa que a Bíblia diz que aconteceu com ele. Mas ele se colocou perante Deus com oração, com súplicas, com jejum, pano de saco e cinza era um costume que eles tinham de humilhação. Tira toda a vestimenta. No versículo 4 ele continua: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com que te amo e guardo os teus mandamentos. Deus prometeu isso para o Brasil, e eu creio. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos, não dando ouvido aos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Apesar de Daniel saber que Deus é fiel para cumprir as promessas, irmãos, aqui há um princípio que eu quero começar dizendo para você. Quando você tem uma promessa de Deus, seja na sua, eu vou repetir, na sua vida individual, eu não vou fazer só um jejum para o Brasil, não, eu vou fazer um jejum, em primeiro lugar, para mim mesmo. Senhor, procura em mim aquilo que ainda não te agrada e muda a minha situação. Vou fazer um jejum pela minha família, porque nem todos da minha família estão de acordo com a vontade do Senhor. Vou fazer um jejum por essa igreja, porque apesar de nós estarmos passando por 22 anos uma bênção nessa igreja, eu fico atento, como pastor líder dessa igreja, à cilada satânica que muitas vezes que ele quer entrar aqui. Eu vou fazer um jejum por essa nação, porque eu estou vendo ela indo à breca. Qual é o princípio que Deus quer que eu e você tenhamos aqui? Quebrar essa resistência que Satanás tem, porque ele já percebeu que Deus vai cumprir o papel que ele tem para a nossa nação. Ele já percebeu isso, mas se você não fizer como Daniel fez, ele ficou 21 dias no capítulo 10, que cronologicamente é anterior ao capítulo 9, porque você pega o livro de Daniel, parece que foi feito numa cronologia, mas o capítulo 10 aconteceu, como é que eu sei isso? Porque ele fala do rei que ele estava. Daniel passou pelo Nabucodonosor, Beltesazar, que era o filho dele, Ciro e Dario. Então, quando você olha, você vai ver que tem 2 Darios, inclusive, é confuso, o negócio aqui é confuso. Tem um Dario que é anterior ao Dario que depois apareceu. Então, nós precisamos estudar isso. Cronologicamente, Daniel, no capítulo 10, versículo 2, fez assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Nós não estamos agora vivendo um tempo de celebração, de festa. Irmãos, eu estou conclamando você a raciocinar, a discernir espiritualmente que nós não estamos num tempo de festa, nós estamos num tempo de pano de saco. Nós estamos num tempo de clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida desse país, tem misericórdia da vida da minha família. Muitas pessoas têm sido atacadas por Satanás. Não é agora, não é um tempo de festa, é um tempo de celebração, é um tempo de quebrantamento. E ele continua no versículo 10, no capítulo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele ficou de 4 quando veio o poder de Deus sobre. Eu tenho clamado isso, eu quero que Deus me traga nessas 3 semanas, me quebrante completamente para que eu veja lá na profundeza da minha alma aquilo que não agrada a Ele, porque Ele está voltando e eu quero estar nesse barco que vai subir. E Ele me disse: Daniel, homem muito amado,
Está atento às palavras que eu vou te dizer. Essa palavra eu vou falar profeticamente para mim e para você, irmão. Está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que me aplicasse o coração e compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia que eu e você nos levantarmos para isso, Deus vai ouvir. Para que Daniel se propôs a isso? A compreender e a se humilhar perante o Senhor. Compreender o quê? O que é que Deus quer para a minha vida, o que é que Deus quer para a sua vida, o que é que Deus quer para essa igreja, qual é o papel que nós temos como igreja, irmãos. Irmãos, eu tenho conversado com pessoas que moram no exterior, muitos que são da nossa igreja estão morando no exterior. Tira só um pouquinho, por favor. Muitos estão morando no exterior e têm visto nos Estados Unidos, irmãos, que era um lugar que exportava mão de obra de missionários. A igreja está uma igreja fria, uma igreja que não tem poder. É claro que tem lá igrejas que estão como nós, buscando ao Senhor. Mas a maioria daquele povo já está exatamente igual aconteceu lá no tempo na Turquia. As 7 igrejas estão na Turquia de hoje. Quem manda na Turquia hoje espiritualmente? Os muçulmanos. Foram para a Europa. Historicamente foram para a Europa. A Europa era o berço do reavivamento. Foi lá que nasceu a reforma protestante. O que é a Europa hoje? A Europa é nada espiritualmente. Foram para os Estados Unidos porque foram perseguidos na Europa, foram para os Estados Unidos, chegaram lá, exportaram a mão de obra. Onde sobrou isso no mundo? No Brasil. Deus tem uma promessa para mim e para você, mas depende de mim, de você, andar na vontade do Senhor. Eu tenho clamado a Deus para que Deus derrame um Espírito Santo para trazer poder sobre a nossa vida. E aqueles líderes evangélicos que muitas vezes transformaram as igrejas em empresas ou em entretenimento, esses líderes vão ser tão confrontados pelo Espírito Santo de Deus que eles vão se render. Esta é a minha oração. Desde o primeiro dia em que aplicasse o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E, por causa das tuas palavras, é que eu vim. Um homem, no meio de uma nação, que já estava no 4º reinado que ele viveu ali, recebeu uma palavra profética de um anjo pessoalmente que se apresentou. Mas olha o que ele diz no versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Havia um principado, assim como há um principado sobre o Brasil, um principado demoníaco, uma potestade demoníaca, que está impedindo a bênção. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Precisou, irmãos, é uma guerra tão forte, que precisaram 2 anjos, arcanjos, de uma hierarquia superior, para resistir àquele principado. A nossa luta, irmãos, não é política. Essa estratégia maligna de Satanás, é por isso que eu estou buscando ao Senhor. Eu me lembro que eu falei num desses pregações aqui, eu até anotei aqui para não esquecer. Eu disse assim, não se iludam, a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra um sistema maligno que opera no mundo no final dos tempos. Satanás já percebeu isso, que há uma bênção sobre o Brasil diferente do que há nas outras nações. E o principado maligno que atua aqui nesse país, que trouxe escravidão, que trouxe diferença social, que nós temos vivido tanto, é um câncer que tem no país. Nós precisamos acabar isso, Deus tem que mudar essa situação. Não é uma luta política. A luta política atende à estratégia de Satanás. Qual que é a estratégia de Satanás? Dividir.
Ontem eu estava conversando com a minha irmã, que mora em Ribeirão, e eu, agora, dia 25 de setembro, tem uma eleição na Itália. Então a gente recebe, eu sou italiano, recebo as cédulas para eu votar. Eu falei, bom, eu vou votar em quem? É um senador e 2 deputados. Aí descobri que o Emerson Fittipaldi é candidato a senador no Brasil para o Senado da Itália. Eu falei, vou votar nele. E estava procurando os deputados que eu queria votar lá, porque eu não conhecia. Então tinha que. E eu comecei a assistir uns programas da Rai Uno, que faz entrevista lá, e estão em campanha igual nós estamos aqui. E as coisas que eu ouço lá são parecidíssimas com o que a gente ouve aqui. Tudo cheio de fake news, de mentira, é a esquerda de um lado e a direita do outro. É um rolo, é um imbróglio que nós herdamos a mesma coisa. Eu falei, nossa, parece que todo mundo está igual, tem um comando aí. Parece não, tem um comando, porque a palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo é Satanás. Então nós estamos numa luta e estamos sendo manipulados por eles. Percebe isso, irmãos? Quem manipula a minha e a sua vida é o Senhor Jesus. Se você se deixar entrar nessa confusão de divisão, você como irmão, entra num WhatsApp aí qualquer. Outro dia liberaram um vídeo aí do pastor Luciano Subirá, foi uma confusão que eu não quis nem ouvir mais. Irmãos, precisamos ter discernimento e maturidade espiritual para entender que você e eu não somos manipulados por esse sistema maligno. Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu repito, nós precisamos discernir os tempos, irmãos. Nós não fazemos uma análise superficial do que está acontecendo. Quando eu vi esse trecho aqui e lembrei que lá atrás, esse governo, o Brasil foi governado depois da Revolução, foi governado por um governo corrupto. Depois entrou o Lula com a Dilma. Deus um dia falou para mim assim, não fale mal do Lula. Assim como você não falava mal de alguém que você votou, não fale mal, porque a sua palavra tem poder. E eu passei a orar pela Dilma e pelo Lula, mesmo que eu estivesse fechando o meu nariz, principalmente com a Dilma. Talvez até caia esse YouTube aí, esqueci de falar. Irmãos, eu estou querendo ensinar para mim e para você aquilo que a palavra de Deus diz. Nós devemos orar pelas autoridades que estão constituídas, porque foi Deus que colocou. Alguém um dia me perguntou, será que foi Deus que pôs Hitler? Foi. Ele permitiu. Deus tem o controle da história, irmãos. Tinha um motivo para aquilo, porque só por causa de Hitler que finalmente foi cumprido o capítulo 66 do livro de Isaías, que diz que pode uma nação nascer em um dia. Você vai me perguntar, mas como é que funciona isso? Não sei, irmãos, eu não vou entrar nessa conversa. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo diz assim no versículo 1: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias nasceram no dia 14 de maio de 1948, que foi o ano que foi fundado Israel, irmãos. Essa é a geração que vai ver a volta de Jesus no arrebatamento. Então eu e você fazemos parte desses últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o retrato da sociedade odierna de hoje. A igreja tem autoridade para quebrar essa resistência satânica.
E eu tenho certeza que a resistência que eu suportei essa semana, satânica, eu só ganhei essa resistência por causa do jejum e oração que nós vamos começar a fazer amanhã e da oração que Deus me fez fazer essa semana, irmãos. Hoje nós cantamos um hino sobre o Senhor dos Exércitos. No dia 28 passado eu preguei uma mensagem falando do título Senhor dos Exércitos. Não é à toa que Deus está falando comigo, com você. Quando o povo de Israel estava para sair do Egito, Deus mandou 10 pragas. Nessas 10 pragas tinha uma série de motivos para essas pragas. Uma delas era para mostrar para aquele povo que ainda não estava firme com o Senhor, que Deus tinha o poder completo. Era para mostrar para aquele povo que ainda não estava completamente firme na presença do Senhor, que Deus fazia distinção entre aquele povo com outro povo. Era para mostrar para aquele povo que estava oprimindo aquele povo de Israel, que ele podia mudar completamente as coisas, ele tinha poder para mudar completamente as coisas. Eu quero terminar lendo o livro de Salmos, capítulo 28. Eu vou ler, o versículo 1 diz assim: a ti clamo, ó Senhor. E quando você ouvir esse salmo, irmão, tome isso como uma oração para você e para mim. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdos para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. No versículo 2 ele continua: ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes o que merecem, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Davi, quando escreveu esse salmo, ele clamou, e na continuidade desse salmo, no versículo 6, ele glorificou o Senhor, porque houve a resposta dessa oração. Versículo 6 ele continua: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido, e salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Irmãos, eu quero terminar orando, parafraseando esse trecho que Daniel fez. E eu escrevi isso aqui para que eu não perdesse nenhuma palavra. Apenas peguei a passagem, substituí reis por autoridades, substituí Judá por a nação brasileira. Então, quando eu começar a orar isso aqui, eu ler essa passagem, tome isso como uma oração minha e sua. E pelo momento solene que eu quero que você e eu entendamos que Deus quer que eu e você, eu quero pedir para que você, no seu lugar, ajoelhe, fique de pé, tenha um momento solene com o Senhor, de respeito à palavra do Senhor, porque essa oração é uma oração minha e sua. O que eu fizer aqui é a palavra de Deus, faça você também no seu coração. Vou começar assim, dizendo: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidade, Senhor. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram às nossas autoridades, como também a todo o povo dessa nação brasileira. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha.
Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua nação brasileira e o teu povo são chamados pelo teu nome. E aquele que concordar fala amém. Senhor amado, essa oração é uma oração do seu povo. Mais uma vez eu te peço perdão, Pai, pela nossa maneira de ser, muitas vezes ao longo dessa campanha eleitoral, seja de qualquer espectro, muitas vezes nós temos blasfemado com as nossas bocas, Pai. Nós não temos cumprido a sua lei que diz que nós devemos orar pelos inimigos. E aqueles que nós achamos que são inimigos, nós deveríamos estar orando por eles. Não permita mais que a boca do seu povo, Pai, venha trazer julgamento sobre nós mesmos, Pai. Sobre esse corpo que se chama o corpo de Cristo, que se chama igreja. Pai, não interessa o que está acontecendo nesse mundo, porque ainda a igreja, enquanto existir nessa terra, ela está resistindo a esse espírito demoníaco do anticristo, que já está existindo desde o início da igreja. Pai, que nós possamos ter esse discernimento espiritual de entender o momento, de discernir o momento que nós estamos vivendo hoje, Pai. Que nós possamos perceber que a nossa palavra tem poder, que a nossa oração tem poder, que nós possamos clamar para que haja prosperidade sobre as nossas vidas, para que tudo vá bem, é assim que a sua palavra diz. Senhor, que haja uma resposta através dessa convocação que eu estou fazendo, Pai. Que a maioria dessa igreja tenha essa compreensão, Pai. Não interessa o que as outras igrejas estão fazendo. O que me interessa é que a nossa igreja vai começar a partir de amanhã até de 3 semanas de jejum e oração. Para que com essa postura de perdão, de humilhação, para que o seu nome possa ser glorificado sobre as nossas vidas, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu só quero terminar dizendo que o jejum, irmãos, é uma atitude que eu e você tomamos perante Deus, de humilhação, de arrependimento, de reconhecimento que você precisa de uma transformação na sua vida. Se você ainda não experimentou isso, eu tenho certeza que Deus vai fazer que ao final dessas 3 semanas, essa igreja nunca mais vai ser o que era antes. A sua vida e a vida da sua família nunca mais vão ser como era antes. Porque Deus, quem ousar fazer esse jejum e essa oração, Deus tem me falado que Ele vai transformar a situação sua. E se nenhuma igreja pudesse fazer isso, somente nós, pequenos crentes dessa igreja Batista Manaim Alphaville, uma igreja pequena, que não tem nenhuma importância nesse cenário evangélico brasileiro, mas nós temos importância no reino de Deus. Não comece a se achar não, você é mesmo escolhido do Senhor, e Ele quer que eu e você possamos mudar essa situação, e que a graça de Jesus Cristo, esse que comanda a nossa vida, que o amor de Deus incomensurável, esse amor e misericórdia que se renova a cada manhã,
E que a graça de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, aquela comunhão de relacionamento que nós temos experimentados com o Senhor, possa estar com cada um de nós hoje e para sempre. O jejum pode ser feito, desligar a televisão, parar de falar mal de autoridade, parar de falar mal do seu irmão, deixar de comer comidas boas. Pode ficar o dia inteiro sem comer. Deixe que o Espírito Santo mostre para você. Mas a atitude do jejum é mostrar para o Senhor: Senhor, eu me arrependo. Em nome da minha igreja, em nome da minha nação, eu te peço perdão. E eu quero mudar a minha vida. Amém? Vão na paz. Boa semana, irmãos. Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!